Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio TV Fraternal. Mais uma vez nosso encontro semanal, Mensageiro Fraterno. Gostaria de convidar você nesse instante para esse nosso encontro. Nosso momento presente nos traz uma grande oportunidade para reflexão e é justamente nesse momento, refletindo sobre alguns pontos importantes, é que vamos trabalhar e desenvolver em nós outras capacidades, aquelas que nós precisamos para a superação de algumas dificuldades, alguma resolução de algum problema, e assim seguimos adiante, com destemor, com vontade, com firmeza, com determinação. A vida material é desafiadora, claro, nós sabemos disso, todos nós sabemos disso. Quem é que não tem suas questões a serem resolvidas? Quem é que não tem seus problemas que de alguma maneira precisam ser trabalhados e vivenciados, aprendidos dentro das nossas necessidades de compreensão e superação? E assim vamos seguindo adiante com determinação, claro, que nós não temos outra alternativa, ou temos? No meu ponto de vista, não, nós não temos, se não seguirmos adiante, para que possamos trabalhar com bastante intensidade, amorosidade, entendimento, desprendimento, desapego e assim por diante. Estamos juntos numa jornada realmente desafiadora e vamos seguindo adiante. Eu gostaria de, nesse momento, convidar a você que silencie por alguns instantes, para que nesse silêncio você possa encontrar um pouco mais de harmonia, um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade. Então vamos juntos nesse silêncio, prestando atenção na respiração, fazendo aqui uma breve respiração mais aprofundada e prestando um pouco mais de atenção ao momento que nós estamos vivendo. Se você tem alguma preocupação, deixe um pouco ela de lado por alguns instantes. Se você vive algum tipo de problemática, saiba que não é nesse momento que você vai resolver essa questão. Deixe por alguns instantes, se for possível, para que tenhamos a capacidade de refletir e angariarmos um pouco mais de recursos para justamente conseguirmos resolver determinadas questões. A nossa reflexão de hoje começa falando da primeira epístola a Coríntios, de Paulo, onde ele escreve o trecho e Emmanuel vem na sequência fazer os comentários. E farei os comentários sobre o que o Emmanuel comentou sobre a epístola de Paulo, Então, na primeira epístola, capítulo 1, versículo 9, nós temos aqui o seguinte texto: é fiel o Deus que vos chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E segue Emmanuel na mensagem Serve e Confia, do livro Ceifa de Luz, no capítulo 63. E ele vem comentando o seguinte, sobre os colaboradores. E aí eu estendo não só colaborador em qualquer tarefa social, espiritual, em qualquer linha de trabalho, assim como na nossa dinâmica do cotidiano. Nós chegamos aqui com tarefas a serem desenvolvidas, importantes para o nosso crescimento. Somos espíritos que viemos para cá para sabermos um pouco mais sobre nós. E nesse nosso desenvolvimento, nesse nosso aprendizado, solicitamos algumas situações. E são essas situações que, às vezes, uma boa parte da nossa comunidade, aqueles que são os espíritos que vêm para a matéria, acabam fracassando nos seus propósitos. E justamente eu gostaria de chamar a atenção para esse detalhe. Então, aí Emmanuel começa a dizer assim: colaboradores que se acham inabilitados para a tarefa mediante dificuldades, problemáticas do cotidiano, as dificuldades de saber dividir a vida pessoal com a vida espiritual, vida de dedicação, ou a própria vida no trabalho, especificamente falando, ou até mesmo as atividades dentro da família. Então, se nós temos aí alguma situação um pouco mais desafiadora com filhos, com pai, com mãe, com irmãos, ou de alguma maneira estamos envolvidos
em alguma tarefa que temos alguma responsabilidade sobre pessoas, podemos justificar incompetência, podemos justificar falta de tempo, podemos justificar uma série de outras questões que nos envolvem e que nos afastam do trabalho. Eu gostaria de chamar a atenção aqui nesse ponto. Aqui um ponto significativo. Nós precisamos ter maturidade para sabermos até onde ir, saber o nosso limite. Nós podemos dedicar tempo, existem maneiras de ajudar, existem formas de ajudar. Não existe uma forma só de ajudar. Então, o que é ajudar? O que é colaborar? O que é fazer alguma coisa por alguém? Dependendo da forma como fizermos, nós estamos mais atrasando o progresso de determinada pessoa do que ajudando. Aí é um ponto importante para a nossa reflexão. E é justamente aí que nós precisamos desenvolver a nossa capacidade e maturidade sobre o que é que significa ajudar. E se nós temos essa capacidade de desenvolver essa percepção, certamente poderemos colaborar bastante com algumas pessoas. De preferência com o maior número possível, se fosse realmente importante a nossa tarefa, a nossa participação. Se nós temos filhos, por exemplo, já é uma grande tarefa. Às vezes nosso projeto de vida é vir à matéria para colaborar com um filho, 2 filhos, os nossos filhos, ou às vezes nossos enteados, enteadas, ou sobrinhos ou sobrinhas. Então você não necessariamente precisa ter um filho para se sentir na responsabilidade da criação, na educação de uma criança. Você pode ser voluntário, voluntária em alguma atividade social onde envolvam crianças. Então, isso só para falar da atividade que envolve crianças. Claro que existem outras tantas. Então, quando nós encontramos dificuldades mediante algumas situações, a nossa tendência o que é? Dependendo da pessoa, abrir mão. Claro que para filhos, hoje nós temos na nossa sociedade um número grande de pais que se ausentam da criação dos filhos. Criação moral, da presença, do carinho. Então isso não há necessidade, por exemplo, do pai ser casado com a mãe para que possa dar atenção e cuidados para o seu filho ou sua filha. Mas muitos se ausentam desse papel, de alguma maneira justificado aí por alguma outra questão que não seja sua responsabilidade perante essa criança. Aqui, o ponto não é com a mãe, mas sim com a criança. E muitos desistem desse papel. Ou porque não tem afinidade com a família da mãe, ou porque houve algum tipo de desentendimento muito mais sério, muito mais significativo. Enfim, são tantas coisas que podem acontecer que nós deixamos de lado a nossa responsabilidade. Muitos problemas poderiam ser evitados num aspecto relacionamento familiar, simplesmente pela tomada de cuidado que podemos ter com filhos. E é nessa dinâmica que nós podemos retardar muito nosso processo de crescimento espiritual. E vejam, isso é muito importante. Muitas pessoas levam somente as referências espirituais ou a comunicação dos espíritos para o lado do trabalho espiritual. Mas não é só. Trabalhar com a família também faz parte do trabalho espiritual. A nossa proposta de vida é uma proposta espiritual. Nós fizemos um plano antes da nossa reencarnação. Nós nos dedicamos muito à aproximação de algumas pessoas, como pai, mãe, irmãos, como as situações que nós estamos vivendo no momento presente. E deixar de lado tais situações podem nos retardar o processo de crescimento e desenvolvimento de consciência e atrasar mais ainda a nossa condição de felicidade e harmonia, que é justamente aí onde reside a nossa ignorância de reagirmos às questões que nos envolvem, que não nos permitem avançar e que somos mergulhados nos nossos condicionamentos e nossos padrões mentais e emocionais que nos acompanham há séculos. E é difícil mudar isso. Não é só uma questão da vida presente.
Nós estamos aqui trabalhando muito como espíritos em vidas sucessivas para que tenhamos essa capacidade, esse entendimento, esse desapego sobre a forma como lidamos em relação à vida, em relação aos problemas, para que possamos superar. E quando nós temos, certamente, dificuldades no trajeto, qual é a nossa primeira opção, né? Geralmente, isso é uma boa parte das pessoas, desistem ou param. Não é possível chegarmos num lugar sem termos um pouco mais de persistência naquilo que estamos desenvolvendo. Seja em qual for a instância, pessoal, ou espiritual, ou profissional, ou no relacionamento afetivo ou familiar, relacionamento social e assim por diante. Então, todos nós temos o que desenvolver e o que nos aprimorar para o nosso próprio progresso, que envolve pessoas. Isso chega assim a um grau de sutileza, o que nós precisamos fazer, que é justamente por ser sutil, muitas pessoas acabam passando por cima e não percebem ao longo de uma vida toda, às vezes um detalhe, uma vírgula, algo que realmente poderia fazer a diferença total e a gente não consegue fazer. E continua Emmanuel na sua reflexão dizendo assim: se te sentes assim, persevera na tarefa e não temas. Porque às vezes nós temos dúvidas sobre o futuro, sobre o trabalho profissional, o trabalho, nossa vida, o que vai ser da minha vida. Estou procurando alguém para ficar comigo, será que essa pessoa, e a pessoa corre lá numa cartomante, num médium, num vidente, num pastor, em alguma coisa, num padre, seja lá quem for, para poder dizer sobre o futuro. Mas na verdade o futuro quem vai ditar somos nós. Pode ser que alguma coisa aconteça no momento presente para que tenhamos a capacidade justa de chegarmos num bom lugar. E esse bom lugar é o melhor lugar que podemos ter desenvolvido. Não é um bom lugar material, é um bom lugar de realização pessoal, onde você vai dizer para você mesmo que realmente você conseguiu a superação de dificuldades, problemas de uma instância interior. E é isso que nós estamos procurando aqui. É claro que as questões materiais são importantes, ajudam, dinheiro, a casa, o carro, o plano de saúde, tantas coisas ajudam. Mas se você não puder ter isso não é o fim da vida. Nós temos aí nesse trajeto, nessas condições, a necessidade de passarmos por algumas experiências. E isso, para o espírito, é importante. Só que para o lado material, com a nossa mentalidade do lado material, a gente tenta evitar esses tipos de problemas, né? Problemas de saúde, ninguém quer ficar doente, ninguém quer ficar sem emprego, ninguém quer ficar dependendo de uma fila de 1 milhão de anos para um procedimento no SUS, né? Nós evitamos esse tipo de coisa, mas se nós passamos por determinadas situações, nós precisamos aprender um pouco mais sobre nós nestas situações. Evidentemente que nós não podemos deixar de lado o esforço no trabalho, na dedicação, de encontrarmos um caminho para o nosso progresso, para a nossa prosperidade material. É claro, uma coisa não exclui a outra. Mas se você faz, trabalha e não consegue desenvolver algo que tanto gostaria, persevera, continue, seja firme, busque conhecimento, busque algo que possa te ajudar a sair de uma vibração X para uma outra vibração melhor. Então assim nós progredimos. Aí vem, não temas, vamos seguir em frente, vamos seguir adiante, fazendo o que? Sempre o melhor. Então, por exemplo, eu quero progredir, então agora eu vou ter ações de caráter duvidoso. Eu diria, recomendação, claro, você vai fazer o que você pretende, eu diria, não faça isso. Isso vai ser pior para você. Então, se existir alguma coisa em relação à nossa vida, aí vem Emmanuel dizendo o seguinte: as leis divinas jamais falham. Jamais falham. Não existe erros na lei divina. Não existe algo que aconteça na sua vida que não era para ter acontecido.
se algo que independente da sua vontade, que está além das suas capacidades de tomada de decisão, aconteceu, isso faz parte do seu processo de vida. Agora, se foi você que decidiu, tomou uma ação, uma decisão e culminou com consequências que não são boas na sua própria vida, aí isso já é uma responsabilidade sua. E o que nós precisamos aprender nas duas situações? Praticamente a mesma coisa. O que é que essa experiência tem para me ensinar sobre mim? Quando vier algo que está além de você, que chegou como imposição da vida, perceba, o que você tem que aprender com isso? Se isso está chegando no seu caminho de vida. E se fui eu que tomei uma decisão equivocada e que hoje eu sofro por causa disso, o que eu tenho que fazer então para mudar essa situação? Primeiro passo, aprender a não fazer a mesma coisa. Não é verdade? E é assim, e depois seguiremos adiante. Então, as leis divinas jamais falham. Segundo, ele fala assim, a natureza não espera fruto da laranja nascente. Então, não espere de você mesmo um comportamento angelical, um espírito equilibrado, superior, de moral ilibada. Não, nós não temos essa capacidade. Nós somos alunos, não somos mestres. Estamos aqui para aprendizado. Como alunos, poderemos nos equivocar. Poderemos estar enganados, porque nós não sabemos ainda. E precisamos da experiência para podermos aprender. Então, se você se equivocou, se você de alguma maneira fez algo que não seja coerente com aquilo que você acredita ser hoje, puxa vida, mas lá atrás eu faria diferente. Ótimo, já aprendeu. Mas meu Deus, eu sinto culpa porque eu deveria ter feito diferente. Não, isso é perda de tempo. Porque você não pode fazer algo no passado com a consciência de hoje. Isso é humanamente impossível. Ninguém volta o relógio no tempo. Se naquele momento do passado você fez o que você fez, era exatamente o que você poderia ter feito. E as consequências do que você fez surtiram o aprendizado do momento presente. Isto é evolução. Então não olha para trás com uma característica de vitimista. Não olhe para trás com aquela sensação do coitado. Ai meu Deus, eu errei. Ai meu Deus, e agora? Ai, minha vida. Não. Olha lá atrás. Sim, eu errei, me equivoquei, devia ter feito diferente, mas não fiz. Agora você vai fazer diferente. Agora sim. Você já aprendeu? Agora vamos fazer diferente. A vida não senta uma criança na cátedra do professor. Se nós somos espíritos ainda não com um grau de evolução questionável, né? Porque nós não somos evoluídos, nós não somos espíritos equilibrados, não somos espíritos lúcidos, não somos espíritos conscientes. Vamos aceitar isso. Aceite, você não é perfeito, não existe perfeição na nossa condição. Nós somos espíritos em crescimento e precisamos de tudo que a gente vive aqui para aprendermos a ter um pouco mais de consciência sobre nós. É isso que nós estamos fazendo aqui. E se reportam horas, se acontecem fatos, se existem momentos na nossa vida de crises naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nos compete, mantenha-te firme no lugar de trabalho em que o mundo te colocou. Então, onde você está agora é o seu lugar. Onde estou agora é o meu lugar. É aqui que eu preciso estar. É aqui que eu preciso viver. É aqui que eu preciso aprender. Vou voltar essa parte, tá? Se nesse momento nós podemos perceber, né? Aqui continua Emmanuel dizendo assim: se repontam horas de crises nos encargos que te competem, mantém-te firme no lugar de trabalho em que o mundo te colocou e confia. Olha só, isso aqui é fantástico para nós. Por quê? Porque quem é que não sente dificuldades naquilo que faz? Ou, de repente, muitas pessoas podem não sentir, mas podemos perceber alguns desafios na vida de muitas pessoas. Eu percebo isso justamente na forma
como eu vejo o discurso de muita gente, nas dificuldades, nos problemas, né, que enfrentam. Então, se existe algum tipo de dificuldade no momento presente, naquilo que você está fazendo, em todas as áreas da sua vida, continua firme, faça o seu melhor, trabalhe. A nossa questão é fazermos o nosso melhor. E ninguém faz mais do que o seu melhor. O seu melhor é 100%. Não existe fazer mais do que 100%. É a nossa capacidade que está aqui sendo desenvolvida. E continua Emmanuel dizendo assim: cultiva a certeza de que não te faltará auxílio para a concretização do bem a que te dedicas. A importância da fé, da compreensão, da certeza absoluta de que realmente estamos amparados. E fala aqui Emmanuel, somos respeitados no que podemos suportar. Não vem nada além daquilo que nós não podemos. Você pode passar por uma situação extrema, de grandes dificuldades, mas isso de alguma maneira está no seu programa de vida. Só não se equivoque mais além daquilo que possa te comprometer mais ainda. Então, o que é que pode nos comprometer? A nossa arrogância, a nossa indisciplina, a nossa teimosia. Então, a pessoa está passando por dificuldades, ela não quer melhorar, ela não quer, por exemplo, um tratamento médico. A pessoa sabe que precisa de um tratamento médico e não faz, tá persistindo e está pedindo para se ferrar, né? Está pedindo para as coisas que não são boas acontecerem. Faça o tratamento médico. Ah, mas não tem jeito. Tudo tem jeito, sim. E, aliás, o que é ter jeito? Ah, não, mas eu queria uma cura numa doença incurável. O que é incurável? Não existe nada incurável. Aí você fala, pô, mas a pessoa morreu de uma doença incurável. Sim, morreu o corpo. Mas ela, espírito, está livre dessa doença incurável que ficou ali, de alguma maneira, materializada no corpo. Vamos lembrar que o nosso foco é no espírito. E se nós falamos das questões de ordem material, que também são importantes, nós podemos falar da saúde do corpo no momento presente, cuidando desses aspectos emocionais. Que toda doença tem origem num conflito, de alguma maneira, consciente ou inconsciente. Ah, mas e aquelas questões de ordem genética? E por que não percebermos que o espírito traz essa necessidade de passar por isso? De uma maneira inconsciente, ele mesmo gerou essa doença, e isso está com ele, na forma vibratória como ele pensa, na forma da energia que ele traz da outra existência anterior. Então, isso que é inconsciente está no corpo, né, que é considerado genético, ou uma doença de nascença. Isso é o espírito que está trazendo. E é nesse ponto que precisamos dar atenção, porque o processo é de cura. A cura da alma, às vezes, passa pela morte do corpo. Então nós estamos falando do que exatamente? Cara pálida, né? Então o que acontece? O que nós estamos comentando? Da cura, a cura do espírito. Se precisarmos passar por alguma situação material que de alguma maneira resolva a questão da vida, que podemos ter aqui vida na matéria, ótimo, vamos conquistar essa cura material. Mas se não, devemos pensar que se alguma pessoa desencarna, um parente, amigo, uma pessoa querida, uma pessoa que amamos, por algum tipo de doença, isso está no processo do trabalho de cura desse espírito. Agir em prol de todos, aprendendo, trabalhando e servindo, ante a bênção de Deus. E assim, deveria ser o nosso propósito de vida perante tudo o que está ao nosso redor, perante todos que convivem conosco de alguma maneira, mais próximos ou mais distantes. Esse é um exercício. Vamos procurar agir em prol de todos dentro das possibilidades, lembrando que nós precisamos também termos capacidade de compreender o que significa
ajudar, colaborar, senão nós estamos, como eu já falei aqui, senão nós estamos mais prejudicando do que ajudando. Hoje em dia é muito comum vermos crianças indolentes, e estou falando de crianças bebês, crianças de colo, onde eu tive a oportunidade de ver recentemente uma criança que devia ter o quê? Um ano, em torno de um ano, um pouquinho menos de um ano, já reclamando porque não estava com o celular na mão. E aí a mãe falando, ai, não, a mãe com dificuldade de tirar o celular de um bebê. Isso é tão comum e as pessoas não se tocam de que isso é um prejuízo gigantesco para essa criança. A falta de capacidade do adulto de se colocar com disciplina e regra para que as coisas sejam, de alguma maneira, aprendidas por crianças. E as crianças estão tomando conta de adultos. As crianças estão ditando regras dentro de casa ou dentro das casas. Então, é isso que é falir no contexto da responsabilidade. Tenhamos mais atenção àquilo que nos envolve, àquilo que chega para nós. Tenhamos a capacidade de olhar para as nossas limitações, para as nossas dificuldades. Geralmente, assim, quem passa muito a mão na cabeça de uma criança, não coloca limite, não coloca a capacidade de reflexão sobre a vida, chega lá na frente, é como se o pai ou a mãe tivessem criado um passarinho na gaiola e depois chega lá na hora, agora voa e se vira aí na vida. Não vai saber fazer, claro que não. Esse adulto, né, ou esse jovem, né, adulto jovem, ele vai ter a mesma capacidade de uma criança. Não tem condições, vai ter que aprender, vai ser mais difícil, mas é assim que as coisas acontecem. Vamos pensar, refletir sobre esse assunto. Que tenhamos a capacidade de termos no nosso caminho, na nossa dinâmica de vida, na nossa existência, o servir com confiança. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos proteja no nosso caminho. Que tenhamos sabedoria e discernimento nas nossas decisões, consciência sobre nós, sobre o que nós vamos escolher e o que nós vamos fazer. Porque somos responsáveis em 100% de tudo que acontece na nossa vida, no nosso caminho e na nossa existência. Um abraço a todos, Jesus nos abençoe, os propósitos de existir e que esteja conosco na nossa trajetória de superação, crescimento e aprendizado. Um abraço a todos, um prazer muito grande estar aqui contigo. Rádio Fraternal, Ricardo Seixas, www.fraternal.net.br. Estamos juntos nessa caminhada. Mande suas sugestões, suas críticas e seus comentários, serão muito bem-vindos. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.